O seu corpo depende de um fluxo sanguíneo forte e eficiente para levar tudo o que precisa aos locais certos. A energia simplesmente não consegue chegar às áreas mais importantes para uma resposta completa e segura quando os vasos se contraem ou ficam rígidos devido ao estresse diário, más decisões ou ao próprio tempo. A boa notícia é que, com bebidas simples e naturais consumidas nos momentos adequados, pode gradualmente reverter a situação a seu favor. Não há nada artificial sendo forçado por esses estimulantes. Eles melhoram sutilmente o ambiente interno ao qual o seu corpo já está acostumado a usar, auxiliando no aumento natural do óxido nítrico para permitir que os vasos se expandam, a pressão diminua e a circulação melhore no momento exato em que você precisa. Considere o número de homens na faixa dos 50 e 60 anos que, após fazer pequenos ajustes nos seus hábitos de consumo de álcool, redescobrem sutilmente essa vitalidade consistente. Um homem que eu conhecia, com mais de 70 anos, costumava perder a confiança no meio de uma conversa. Ele começou a prestar atenção ao tempo e ao fluxo e, em poucas semanas, percebeu que o seu corpo estava a responder de forma mais consistente. Não porque tomou medidas drásticas, mas porque forneceu o apoio que faltava à sua circulação. Essas histórias servem como um lembrete de que a mudança frequentemente parece gradual no início, antes de se tornar evidente. Reconheça este facto fundamental antes de entrarmos nas bebidas propriamente ditas. O desempenho não é apenas algo que acontece, é sustentado por 3 pilares silenciosos: sinais internos equilibrados, paredes vasculares saudáveis e fluxo sanguíneo sem obstáculos. Muitas dessas soluções naturais funcionam aumentando subtilmente o óxido nítrico, que é a mesma via que os métodos fiáveis visam, mas de uma forma mais suave e cotidiana. O aumento natural do óxido nítrico faz com que os vasos relaxem, o sangue flua mais livremente e se torne mais fácil atingir e manter essa firmeza. Evite as armadilhas que minam sutilmente até mesmo as tentativas mais bem-sucedidas. O álcool ou picos elevados de açúcar no sangue perto desses momentos estreitam os vasos sanguíneos e entorpecem os impulsos nervosos, convertendo possíveis benefícios em frustração. O seu corpo redireciona a energia para outras áreas ao entrar em modo de proteção. Decisões leves mantêm o alinhamento, garantindo que o apoio chegue onde deve. A sobrecarga não é tão importante quanto o timing. Beber na hora certa permite que o seu corpo reaja sem sobrecarregar a digestão ou desviar o fluxo sanguíneo ou nutrientes. Os efeitos se acumularão naturalmente se você mantiver as coisas leves, relaxadas e hidratadas. O sumo de romã é uma das melhores opções para proteger os seus vasos ao longo do tempo. Então, comece por aí. Os antioxidantes e polifenóis abundam neste líquido vermelho rico, protegendo as paredes das artérias do desgaste normal. O estresse oxidativo endurece silenciosamente as estruturas internas, tornando mais difícil relaxar e enfraquecendo as reações. A romã combate isso reduzindo a inflamação e facilitando o relaxamento mais fácil do músculo liso em locais estratégicos. Como o revestimento interno dos vasos permanece mais saudável e mais responsivo com o uso regular, homens com desafios leves relataram uma qualidade mais estável. Locais como clínicas tranquilas, onde homens mais velhos recuperam esse fluxo estável, são a fonte de histórias reais. Um homem, que estava a aproximar-se da reforma, bebia um copo quase todos os dias e sentia que as suas noites eram mais conectadas e as suas manhãs mais lúcidas. A proteção cumulativa permitiu que o seu corpo funcionasse sem lutar contra si mesmo, embora não tenha sido dramático da noite para o dia. Procure beber 200 a 250 ml de sumo de romã puro e sem açúcar, ou aproximadamente um copo cheio. Beba com o estômago vazio 60 a 90 minutos antes da intimidade para uma melhora mais rápida da circulação, ou todos os dias para fortalecer a resiliência dos vasos sanguíneos. Lembre-se de que os açúcares adicionados podem anular os benefícios. Consulte primeiro o seu médico se estiver a tomar algum medicamento ou a controlar a pressão arterial.
O sumo de beterraba, uma fonte potente de óxido nítrico direto, vem em seguida. O seu corpo transforma habilmente os nitratos naturais encontrados na beterraba nessa molécula calmante ao longo do tempo. Em todos os lugares, incluindo os locais que precisam dela para uma reação poderosa e duradoura, os vasos dilatam-se, a pressão diminui gradualmente e o sangue flui de forma mais eficaz. A beterraba trata de forma silenciosa, mas eficaz, a causa principal da rigidez vascular, que muitas vezes é a causa da perda de firmeza. De acordo com pesquisas, uma única porção pode aumentar os níveis de óxido nítrico em questão de horas, e os efeitos podem durar até 6 horas. As artérias ficam mais flexíveis, a pressão arterial diminui vários pontos e o fluxo melhora visivelmente. Considere um homem na casa dos 50 anos que começou a usá-lo antes de eventos formais. Ele explicou que seu sistema finalmente relaxou e deixou o ritmo fluir naturalmente, sem nenhum esforço. Simplesmente evite refeições pesadas e experimente 200 a 250 ml de sumo de beterraba fresco 1 a 2 horas antes. Comece devagar e consulte um profissional se a sua pressão cair ou se tiver pedras nos rins. A seguir vem a melancia, que tem um aminoácido especial que a torna surpreendentemente eficaz. A citrulina, encontrada na polpa, imita vias bem conhecidas, mas persiste suavemente à medida que se transforma dentro de si, primeiro em arginina e depois em óxido nítrico. O sangue flui livremente. Os vasos se abrem e aquela sensação reconfortante surge naturalmente. É particularmente útil em circunstâncias mais leves, em que uma ligeira alteração na circulação pode fazer a diferença entre hesitação e segurança. Níveis mais elevados de citrulina estão associados a melhor rigidez e duração, de acordo com pesquisas em animais e observações em humanos em menor escala. Um senhor compartilhou como fatias de melancia fresca se tornaram seu ritual de verão, notando uma preparação mais rápida e menos desgaste durante a conexão. Beba 1 ou 2 chávenas 1 a 2 horas antes e mantenha-a natural, sem adição de açúcar. Um estômago leve ajuda o corpo a concentrar a energia para a frente, em vez de na digestão. Ela fornece suporte em camadas e combina bem com os outros. Passe agora para algo mais substancial e estável. Raiz de maca numa mistura aveludada. Ao contrário dos outros, esta raiz andina não tem um efeito imediato. Ela atua na energia geral, na resistência e na motivação interna ligada ao desempenho. A fadiga, o estresse silencioso ou a baixa motivação muitas vezes esgotam a confiança, antes mesmo de qualquer atividade física começar. A maca ajuda a restaurar o equilíbrio, aumentando a vitalidade geral e o desejo, para que o seu corpo se sinta pronto, em vez de relutante. Os homens que a utilizam regularmente relatam melhorias mais amplas, não apenas em momentos de intimidade, mas também na energia e na perspectiva diárias. Um grupo de estudo observou ganhos mais evidentes na função e no bem-estar após semanas, especialmente quando a vida parecia desgastante. Misture meia a 1 colher de chá de maca em pó num batido matinal com leite vegetal, fruta ou aveia. A consistência ao longo de semanas aumenta o efeito, tornando-a a parceira de longo prazo dos auxiliares circulatórios mais rápidos. O verdadeiro poder surge quando os combina cuidadosamente. Não tome tudo de uma vez com pressa. Construa a saúde dos vasos sanguíneos desde cedo com romã ao longo do dia para reduzir o desgaste oxidativo. Mais perto do momento, recorra à beterraba ou à melancia para aumentar o óxido nítrico, precisamente quando a circulação atinge o pico. A maca funciona em segundo plano, sustentando a energia e o impulso para que tudo se alinhe. Evite refeições pesadas que desviem o sangue para o estômago. Evite o excesso de álcool que contrai tudo e priorize a calma. Um sistema nervoso relaxado amplifica todos os benefícios. A hidratação mantém o sangue a circular suavemente. Pequenos ajustes como estes transformam um bom apoio em ótimos resultados.
Imagine um homem que se sentia desconectado do próprio corpo, duvidando que as coisas voltariam a ser fáceis. Ele começou de forma simples: romã pela manhã para proteção, beterraba ou melancia na hora certa para o fluxo, maca constante para a resistência. Com o tempo, a tensão diminuiu, as respostas se fortaleceram e a confiança tranquila voltou. Não é mágica, apenas dar ao seu sistema o que ele precisa para prosperar naturalmente. Essas bebidas apoiam os pilares em que o seu corpo se baseia: fluxo aberto, vasos resilientes, sinais calmos. A romã protege as artérias a longo prazo, a beterraba e a melancia aumentam o óxido nítrico na hora certa. A maca nutre uma vitalidade mais profunda. Usadas com sabedoria, elas criam mudanças reais e sustentáveis, sem esforço ou dependência. Mas lembre-se, nenhuma bebida substitui a falta de sono, o estresse constante, a alimentação pesada ou os hábitos excessivos. O verdadeiro desempenho reflete todo o seu modo de vida. Se os desafios persistirem profundamente, um exame médico revelará se algo mais precisa de atenção, pois sinais precoces às vezes apontam para problemas mais amplos de circulação ou saúde cardíaca. A força está em recuperar a confiança no seu próprio corpo. Dê a ele essas ferramentas suaves, observe como ele responde e veja a diferença se revelar a partir de dentro. Comece aos poucos hoje, observe as mudanças e conquiste a vitalidade que espera por si. Se alguma destas situações se aplica à sua situação atual, escreva sim nos comentários. Comente. Pronto, se sentir motivado para experimentar. Partilhe isto com alguém que possa precisar deste lembrete. E se achar isto útil, clique em gostar, subscreva e ative as notificações para continuarmos a construir esta conversa juntos. O seu eu futuro vai agradecer-lhe.